falar hoje um pouco o que é ser uma mãe atípica. Entenda os desafios que precisam ser superados. Uma mãe atípica é aquela cujo filho possui alguma condição atípica, como autismo, por exemplo. Também uma mãe atípica pode ser aquela em que a mesma possui alguma condição. O que é ser uma mãe atípica? A princípio, ser a mãe atípica é ter um filho atípico, ou seja, uma pessoa que não se encaixa num desenvolvimento considerado padrão ou típico, de acordo com os parâmetros da medicina e outras áreas da saúde. Isso pode ser uma síndrome rara, uma deficiência ou uma doença crônica. Porém, por muito tempo ignorou-se que as mães também pudessem ser suas próprias condições de atipicidade, principalmente quando falamos em transtornos mentais. Condições do neurodesenvolvimento, existe a genética envolvida, com um alto percentual de herdabilidade. Então não é comum que um filho seja diagnosticado com autismo, por exemplo, e em seguida os pais busquem por autoconhecimento e acabem tendo seus próprios diagnósticos tardios. Mas hoje não foi falar sobre ciência, vou falar sobre a minha experiência, que os diversos grupos de mães atípicas com quais faço parte. Ser mãe atípica também perpassa por muitas outras questões, para além da maternidade. E além disso, é muito além do que o significado da maternidade atípica. Os encantos da maternidade atípica. Ainda que a maternidade, atípica ou não, seja permeada por romantização, que devemos combater, claro, para sermos de fato vistos e valorizados, os encantos que me refiro aqui são aquelas pequenas conquistas, diárias de um diálogo bem sucedido, de uma negociação com todos ganham, daquelas etapas de infância que são atingidas independentemente do nível de sucesso. No caso da maternidade atípica, cada conquista, cada gesto tem um gostinho de maior sucesso, porém, veja, meu filho autista tem uma dificuldade em socializar. Isso não quer dizer que ele não queira ou que não goste. Apenas socializar envolve muitas ferramentas de comunicação, regulação sensorial, dentre outros requisitos. Então, para uma criança atípica ou típica, o ato de socializar vem naturalmente dentro de um prazo padrão estipulado pela ciência. Mas para uma criança atípica, a socialização precisa de um auxílio. E de repente o filho socializando pode ser maior encanto de uma mãe atípica. Ou seja, são as pequenas coisas que a maternidade atípica se apoia. Por outro lado, ainda que seja muitos sabores nessa receita da vida, os dissabores certas vezes ofuscam a beleza. Basicamente não existe falar em maternidade atípica sem trazer os desafios diários e gigantescos que vivemos no nosso dia a dia. Os desafios da maternidade atípica. Existe sim desafios com nossas crianças atípicas, assim como existe desafio diário para as mães e pais atípicos. Afinal, criar um ser humano é o trabalho mais difícil que existe. Entretanto, ser mãe atípica é viver em batalha, com plano de saúde, com escola, com terapias, com o planeta todo, enquanto tentamos abraçar o mundo. Não recebemos um abraço de volta. Em síntese, uma mãe atípica precisa conciliar, na maioria das vezes, sem rede de apoio, suporte, sessões de terapia, trabalho doméstico e logística, as batalhas. Segundo o estudo divulgado pelo jornal Autism Development Disorder, o estresse vivido por uma mãe atípica assemelha-se ao estresse vivido por soldados combatentes. Isso não tem nada a ver com os nossos filhos, mas sim com a estrutura que segue nos penalizando e excluindo. Por exemplo, não existe uma lei específica que garanta que podemos ter flexibilidade no trabalho sem que a nossa remuneração seja impactada, ou sem que tenhamos que compensar as horas em que estamos nos deslocando para terapias e sessões com os nossos filhos. Fato, existe a lei em âmbito federal, mas somente para os servidores públicos. Aliás, se você quiser saber mais sobre alguns direitos para pais e mães com deficiência, especialmente autistas, sugiro que veja a matéria. O que acontece é a maioria das mães atípicas acaba ficando desempregada, tendo que deixar de lado suas carreiras e estudos porque a estrutura não permite que elas possam conciliar a maternidade atípica com qualquer outra coisa que minimamente relembre suas identidades e conte suas próprias histórias. Além disso, a maior parte precisa lutar pelo acesso à educação exclusiva, a terapia por meio dos planos de saúde. Por consequência, muitas mães precisam deixar suas carreiras e estudos de lado. Acabam indo para o campo da militância, sem remuneração, juntando-se a grupo de outras mães atípicas para reivindicar direitos de acessibilidade ou inclusão, ou seja, reivindicar o básico. Até ano passado, por exemplo, as mães faziam filas em Brasília para derrubar o roio taxativo para a cobertura dos planos de saúde. Felizmente, essa foi uma batalha ganha, mas a guerra nunca parou. Mesmo constatando em lei, muitos planos de saúde, escolas e demais instituições na esfera privada e pública se recusam a prover serviços e continuam propagando ações preconceituosas, características
e criminosos contra pessoas com deficiência, síndrome rara e doenças crônicas. Então, as mães vão para a linha de frente para batalhas no campo judicial. As mães atípicas dos grupos minoritários. Ademais, precisam fazer recorte racial à classe social, que deixa o buraco ainda mais fundo. Entendo o diagnóstico e mínimo acesso a terapias e tratamentos são um privilégio do Brasil. Obviamente não deveriam ser, mas na realidade são. Ser mãe atípica, com seus laudos regularizados, complexos e atualizados, assim como os laudos dos seus filhos, já tem dificuldade e enfrenta barreiras na inclusão e acessibilidade a parte dos seus direitos previstos em lei. O que podemos dizer daquelas mães que nem possuem acesso à investigação diagnóstica, para então obterem laudo. Em resumo, o laudo acaba se tornando mais uma ferramenta de segregação dentro de tais recortes, do que um recurso para a garantia de direito de forma efetiva. Ser mãe atípica é permanecer no fim na luta e permanecer em alerta. Infelizmente, ser mãe atípica no mundo está longe de ser inclusivo, permanecer em batalha. Felizmente, ser mãe atípica é muito mais do que valor nas pequenas vitórias. É saber que estamos cimentando a base para um mundo que ainda acreditamos que um dia vai se tornar inclusivo e melhor. Eu falei um pouco das situações, um relato de uma mãe atípica, né? Que é uma batalha que a mãe atípica tem que ter contra plano de saúde, contra o trabalho, contra a escola que não é inclusiva, terapias que não é acessível a elas e ao filho, às vezes é acessível ao filho e não a ela. Então é uma luta diária, né? Uma batalha diária de mães atípicas que possuem filhos com autismo, síndrome de Down ou outras doenças, né? Ou outras síndromes, outros transtornos, né? É uma mãe que luta diariamente por batalha pelos seus direitos. Ser mãe atípica, né? Psicanálise e ser mãe atípica.